Meu Deus do céu! Entre lágrimas e soluços, eu terminei em 3 dias de ler o primeiro livro de distopia da Sarah J. Maas, que é o livro Cidade da Lua Crescente. Quando entramos nessa primeira distopia da Sarah J. Maas, que é o livro Cidade da Lua Crescente, nós encontramos a protagonista ali, que é a Bryce Killan. Bryce, que é uma semi-feérica, uma semi-humana, mestiça ali nesse novo reino que a escritora traz pra gente, mostra como a sociedade pode ser cruel com qualquer um que não seja aquilo que eles denominam como perfeitos. Em Illumination, que é a cidade onde a Bryce vive, a gente vai descobrir um sistema totalmente opressor contra os humanos nessa primeira distopia que a escritora traz pra gente. A Bryce Killan, que é a mestiça semiférica, trabalha ali em um antiquário e é empregada de uma bruxa chamada Jessiba. Jessiba é essa que ameaça todo momento transformar a nossa ruivinha em algum ser se ela não obedecer à risca todas as ordens que ela dá. Em contrapartida, a Bryce, ela tem uma grande amiga que é a Danica. A Danica, ela é a alfa da matilha dos demônios, sendo uma das melhores no que faz há muito tempo ali dentro de Illumination. Danica é filha de uma poderosa chamada Sabine, que comanda ali os lobos. Além de ser a alfa da matilha dos demônios e melhor amiga da Bryce, ela é responsável pela defesa ali daquele território que é a Casa de Terra e Sangue. Essa distopia da Sarah J. Maas divide o mundo em algumas partes que mais pra frente eu vou apresentar para vocês. Danica, que é a melhor amiga da Bryce e é a alfa ali da matilha dos demônios, ela representa a defesa da Casa de Terra e Sangue. Mas vocês pensam que essas meninas são super responsáveis. Ali a Danica sendo uma pessoa tão bem posicionada na sociedade, sendo alfa da matilha que defende o território, e a Bryce, que leva uma vida mais singela. Ela é uma assistente ali de antiquário, ela atende os clientes da Gessilba e você sente como se ela fosse um pouco inferior por isso. De certa forma, dentro das esferas de Midgard, ali na Cidade da Lua Crescente, ela é sim considerada uma pessoa que não merece ter uma posição boa por causa do sangue mestiço dela. Mas apesar de trabalhar no antiquário e não ser tão reconhecida como merecia, ela faz o trabalho da melhor forma que pode e de certa forma é reconhecida por todo o seu poder de sedução e capacidade de se manter firme em meio a negociações e pessoas muito ardinosas. Mas vocês pensam que essas duas, apesar das suas responsabilidades, não vivem a vida de uma forma positiva? Se você pensou isso, você está extremamente enganado. Por quê? Porque a Danica e a Bryce são aquele tipo de mulher que vivem a vida sem medo do amanhã. Aqui nesse livro nós vamos ver duas personagens muito donas de si e senhora do seu destino. A Danica vive a vida dela como ela quer, apesar da responsabilidade, bebendo quando quer, saindo com quem quiser. E a Bryce também é assim. Quando nós entramos na história da Casa de Terra e Sangue, a gente vê as duas em boate, em balada, curtindo mesmo a vida. E em muitos momentos, nós conseguimos ver as duas bem alteradas pela forma que elas vivem ali a vida noturna, que é intensa e muitas vezes insana para as duas. Mas isso não as impede de ser responsáveis no dia seguinte e cumprir com o que elas devem, apesar da sociedade e principalmente a mãe da Sabine pegar muito no pé da filha por essa amizade que para ela é muito destrutiva. Mas vocês pensam que é só as duas que vivem desse jeito? Não, existem mais duas amigas muito importantes para elas que também fazem parte desse círculo de amizade da Bryce, que é a Fury e a Juniper. Mas é em um dia de folga para Danica que a vida das duas, tanto da Bryce quanto da Danica, vai mudar de uma forma irreversível. Danica, sendo a alfa da matilha dos demônios, se esforça muito para ter uma intimidade com as pessoas com que ela trabalha. A matilha onde ela é alfa, ela busca trazer a unidade mesmo do grupo. Então toda quinta-feira, que é o dia de folga da matilha, eles se reúnem ali no apartamento da Danica e da Bryce para ficarem juntos e ter uma convivência além da guerra, da luta, da defesa ali da cidade. E é nesse dia, nessa quinta-feira, que a Bryce marca um compromisso com um cara que ela tá saindo nos últimos tempos. Cara esse que a Danica não aprova de jeito nenhum, porque não é um cara que representa bem ali tudo que elas buscam em um relacionamento. Bryce bate o pé e decide que vai encontrar ele sim. Só que ali na matilha dos demônios, onde a Danica é a alfa,
Tem um homem que mexe sim com a Bryce. Connor é aquele cara incrível que, apesar de ser um lobo que faz parte da matilha, tem uma posição muito importante ali de defesa também da cidade, ele não é o que parece ser. Nas ruas, ele é imbatível, mas com os relacionamentos dele, ele tem um comportamento totalmente diferente. Ele é apaixonado por Bryce e depois de muitos anos tentando ver se acontecia naturalmente e não rolando, não tendo aberturas ali da parte da Bryce, ele chega enfim e toma coragem para chamar a Bryce para sair. Bryce, que é uma mulher linda, que é uma semiférica muito bonita, que chama muita atenção por causa da mistura que há entre a humana, que é a mãe dela, e o feérico, que é o pai, nessa linhagem que misturou e deixou ela muito diferente do que é normalmente visto ali dentro das raças puras. Então, Bryce é uma mulher que chama muita atenção, é uma mulher muito desejada ali entre todos. Então, Connor finalmente toma coragem de chamar a Bryce para sair. E ela se sente ali repelida, ela tem sentimentos por Connor. Só que o histórico de vida que a Bryce teve não a permite tentar um relacionamento de uma forma saudável e normal. Por quê? Porque a mãe dela sofreu muito abuso do pai, sendo que em todo momento ela traz essas falas de o macho babaca, o macho controlar, e ela tem um pé atrás em ter um relacionamento onde o cara vai boicotar as atitudes dela, então ela fica ali mantendo uma certa distância de relacionamentos sérios, tendo só alguns de passagem para satisfazer os seus próprios desejos. Mas quando o Connor faz essa proposta de chamá-la para sair, nós percebemos que ela sente a vontade de ter ali o Connor como parceiro. E ele fala para ela que ele não é o pai dela, para ela dar uma chance para ele, porque ele vai se esforçar para ser o que ela precisa. E é muito bonita essa parte, porque o Connor, a gente sente que é aquele cara bacana, aquele cara gente boa. E a Bryce também sabe disso, e a Danica fica ali, gente, tentando, né, não interferir, mas também torcendo para que aconteça um relacionamento entre os dois. A Bryce morre de medo de ter um parceiro, e nessa proposta que o Connor faz, ela põe o pé no meio termo, diz que vai pensar e que responde para ele mais tarde. Mesmo o Connor sabendo que Bryce tá com outro cara, ele torce ali para que ela finalmente dê uma oportunidade para ele. E é nesse momento que as coisas ficam em suspenso, porque a Bryce que ela vai encontrar esse macho aí que ela tá saindo com a esperança de ter uma noite agradável, só que ela é totalmente decepcionada nesse encontro por um cara que não vale a pena nem um minuto da Bryce. Mas ela percebe isso um pouco tarde, mas naquela mesma noite ela decide curtir ali o momento que ela tá e vai para uma boate que ela, a Danica, a Fury e a Juniper sempre frequentam. E é nesse dia onde a Danica fica revoltada porque não pode estar ali com a amiga curtindo a noite, que a Bryce se entrega ali a uma noite de bebedeira, usando algumas substâncias não aconselháveis, vamos dizer assim, que tudo realmente muda na história do livro. Assim que Bryce sai da boate e percebe que a amiga não responde mais as mensagens dela, ela acha estranho, sim, de primeiro momento, mas ela tá indo embora para casa delas, onde elas dividem um apartamento, porque a Bryce e a Danica dividem o mesmo apartamento. Mas quando ela chega lá, ela descobre que o pior cenário da vida dela acabou de acontecer. Quando ela entra no prédio, ela percebe que ela não tá com os sentidos ok, porque ela não consegue nem ao menos digitar a senha dela ali para acesso do apartamento. E quando finalmente ela consegue entrar no prédio, ela sente um cheiro horrível no corredor. Mas como elas moram num lugar muito simples, ela pensa que é devido ao lugar onde ela mora. Mas quando ela chega na frente do apartamento dela e ela vê que tá tudo destruído, que a porta tá arrombada, que o caos tá ali, é que ela percebe que algo muito ruim aconteceu. Mesmo sem conseguir enxergar e com os sentidos ainda muito alterados, não sendo capaz de estabilizar por causa que o sangue dela é semiférico, Bryce entra no apartamento e vê todos aqueles que ela ama despedaçados. O terror vai tomando conta da Bryce enquanto ela percebe de quem é aqueles pedaços espalhados pelo apartamento inteiro. Em um choque de adrenalina, ela percebe que ainda tem alguma coisa dentro do apartamento. E essa criatura, percebendo que a Bryce percebeu o que ela viu, sai disparada para a cidade de Lonation, e a Bryce, mesmo com os sentidos alterados pela noite de bebedeira e de drogas,
consegue ali improvisar uma arma e sai de encontro a essa criatura. Em uma corrida alucinante ali para o centro da cidade de Illumination, Bryce consegue alcançar esse ser que teoricamente assassinou ali a matilha de Danica, e ela consegue interceptar esse demônio porque ele ataca outra pessoa ali dentro da cidade. E ela vai, mesmo alterada, mesmo sem conseguir discernir claramente o que está acontecendo ao redor dela, e consegue então atacar essa criatura e salvar a vida de outra pessoa. Essa outra pessoa que a Bryce salvou a vida é um anjo que faz parte ali dos Malaquim, que defendem a casa de terra e sangue. Só que nem esse ser, nem esse anjo conseguiu se proteger contra esse demônio, contra esse ser que veio atacar a matilha da Danica. Mesmo assim, Bryce consegue atacar essa criatura, a criatura ataca a Bryce, ela sai ferida dessa luta. Ela tenta correr atrás novamente da criatura, não deixar ela escapar. Só que como que ela viu que a outra pessoa que tinha sido ferida ainda estava viva e precisava de ajuda, ela deixa esse ser fugir e volta então, mesmo despedaçada, porque ela queria prender aquele ser que atacou a amiga dela, mas ela decide ajudar aquela pessoa que está ali praticamente no seu leito de morte. Mesmo ferida e mesmo em estado de choque, Bryce é levada ao interrogatório, onde todos querem saber o que aconteceu com a matilha da Danica e quem é o ser que atacou a matilha. Então, como a Bryce foi a única pessoa que viu e testemunhou tudo, ela é levada para o interrogatório, onde ela não está bem, ela está em estado de choque e muitas coisas ruins acontecem ali com ela, e uma delas é encontrar o Hunter Atalar. Hunter, que no primeiro momento julga a Danica e a Bryce, tá ali para tentar entender também o que aconteceu com uma matilha que é tão poderosa como era a matilha da Danica e onde Bryce se encaixa em tudo isso. Ele percebe que a garota não tem tanta clareza dos sentidos, não tem clareza do que aconteceu, até porque a cidade de Illumination tem um sistema de vigilância muito bom. Porém, exatamente no apartamento onde a Bryce e a Danica moravam, as câmeras não estavam funcionando corretamente. Em um surto pela pressão e por tudo o que estava acontecendo em volta dela, Bryce então é liberada daquele interrogatório pelo primo, que é colocado como primo nesse primeiro momento ali, que é o Han, que entra naquele lugar estremecendo todas as estruturas pela prima estar sendo presa e interrogada. Han, ele é um príncipe feérico e faz parte da família da Bryce. Então ele intervém pela prima e as pessoas ficam um pouco assim, sem entender o que o príncipe está fazendo ali para ajudá-la, mesmo sendo um primo. Como que eles têm um laço tão forte assim, que o príncipe dos féricos deixa o seu reino para ir ali ajudar a Bryce. Em contrapartida, encontramos a Sabine, que é a mãe da Danica, totalmente histérica, pedindo uma tal de espada da Danica, que é dos lobos por direito, e atacando a Bryce de todas as formas por ela ser quem ela é. Sabine ataca a Bryce não somente pelo fato dela ser mestiça, mas também ataca a Bryce por ser ela uma má influência, como ela achava que seria para a filha dela. Então Sabine quer a vida da Bryce no lugar da Danica, e é algo muito triste de ver naquele primeiro momento, o impasse que foi ali entre os poderosos contra a mestiça. Há uma divisão de tempo aqui então, onde passam-se 2 anos da morte da Danica. Não foi fácil para Bryce continuar, mas ela não tinha outra opção a não ser continuar, apesar de todos os pesadelos que ela teve que enfrentar após a morte da melhor amiga. Bryce se apega então ali a continuar trabalhando para Gessilva dentro do antiquário. Só que novos assassinatos começam a acontecer novamente. E os novos assassinatos têm as mesmas características do assassinato da Danica. Mika, que é o arcanjo da cidade de Valbara e mestre do distrito, que é o soberano de toda Illumination, decide então convocar o seu melhor anjo, que é o Umbra Mortis, chamado Hunter Atalar. Hunter Atalar, que é um dos anjos mais poderosos ali na proteção de Illumination, é convocado para trabalhar para descobrir que ser é esse que está atacando novamente a cidade de Illumination. Hunter Atalar é um dos poucos anjos que tem ali no seu histórico sucesso em matar demônios, como aquele que está atacando a cidade de Illumination. Só que Hunter não viu a criatura, ele não sabe quem é. A única pessoa que viu a criatura, que sabe como essa criatura é a Bryce.
Micah então decide unir essas duas pessoas para trabalhar na descoberta de quem é o demônio que está atacando a cidade de Lunation. Convocada e sem opção alguma de não aceitar a proposta, Bryce e Hunter unem forças para descobrir quem é esse demônio e quem matou a matilha de Danica. Em uma trama bem construída, como eu nunca imaginei que a Sarah J. Maas fosse fazer, nós vamos descobrir todas as forças e fraquezas da Bryce Killen e também descobrir o passado sombrio e o peso da morte que o Hunter Atalar carrega sobre os seus ombros. Em um plot twist de deixar você arrasado no livro, a descoberta de quem é o verdadeiro assassino e a descoberta de quem é realmente Bryce Killen vai deixar você prostrados no melhor livro que a Sarah J. Maas já escreveu até hoje. Astros. Esse foi, de longe, o melhor livro que eu já li da Sarah J. Maas. Eu tava esperando um livro novamente, como eu comentei com vocês aqui, no meu veredito sobre a série Acotar, que eu vou deixar aqui no link para você assistir. E esse vídeo, gente, eu disse para vocês qual era o meu maior problema com as histórias da Sarah J. Maas. Inclusive, eu comentei com vocês nesse vídeo o que eu achava necessário para a Sarah J. Maas ser uma escritora imbatível. Se ela corrigisse esse ponto, eu viraria a cachorrinha dela para sempre. E eu tenho que falar para vocês que eu surtei quando a cena que eu esperava aconteceu no livro. E foi tudo o que eu sempre esperei da Sarah J. Maas. Quando nós entramos na leitura do livro, a gente vê toda a dor, todo o sofrimento da Bryce por ser quem ela é, por ser filha de quem ela é e principalmente pelas marcas que tudo isso deixou na vida dela. Só que ela sabe quem verdadeiramente ela é, só que ela abre mão de tudo isso para não tomar o lugar do irmão, que é um príncipe ali, e principalmente para não entrar numa guerra maior do que ela contra o seu próprio pai. Ela sabe que ela é poderosa? Sim, ela sabe. Mas ela sabe que ela é tão poderosa quanto? Não, ela não sabe. Esse livro aqui foi uma experiência única dentro dos livros que eu já li da Sarah J. Maas e eu fiquei totalmente prostrada nesse livro. A história da Bryce, ela é muito mais do que uma história dentro de um livro. Ela é uma personagem feminina que eu sempre falo para vocês que eu desejo ler em todos os livros. Eu desejo sempre ler livros onde trazem mulheres fortes, onde mostra mulheres sendo reais, mostra a necessidade da mulher em querer viver a vida que ela quer, sem julgamentos. E a escritora Sarah J. Maas trouxe isso aqui de uma forma muito boa mesmo. A construção da Bryce dentro do livro foi a melhor construção de uma personagem feminina que eu já li até hoje. A Bryce, ela é a senhora do seu destino, ela é a dona dos seus desejos, e a perca da Danica ali para ela foi uma morte em vida. Ela realmente tem muita dificuldade de viver após aquilo e ela decide trocar até o seu lugar no paraíso para que a amiga não fosse talvez colocada no lugar de desonra ali dentro do que aquela sociedade acredita. Nesse livro de distopia da Sarah J. Maas, sim, Cidade da Lua Crescente é um livro de distopia. E por que distopia? Porque ela traz ali uma fusão entre humanos e seres de outros planetas. Então, dentro dessa história aqui da Sarah J. Maas, Cidade da Lua Crescente, a gente vê que a Terra ela foi invadida pelos Malequins, os Asteres, que são seres de outros planetas. E a partir do momento que eles entram aqui, tendo poderes, e os humanos não tendo nenhum poder, eles são subjugados aos poderes desses seres. E com isso, há uma divisão muito grande na sociedade. E mesmo os humanos tendo tentado lutar contra todos eles, é claro que a força era muito menor e eles não conseguiram defender ali a Terra. É uma distopia que trabalha muito também alguns fatores da nossa sociedade, mas eu vou falar sobre isso para vocês mais à frente. Então, quando nós começamos a entender melhor a história da Bryce, a gente percebe que aquela casca dura que ela deixa transparecer é algo que ela precisou construir, junto com a Danica, inclusive, para poder sobreviver a uma sociedade totalmente machista que trata as mulheres somente como objeto sexual para o seu bel prazer. Um dos grandes traumas da Bryce, inclusive, é esse, por tudo que aconteceu com a própria mãe dela, que foi subjugada pelo pai por ser uma humana muito bonita, inclusive tem uma marca no rosto que mostra toda a agressividade desse feérico contra a sua mãe. Então, quando a gente começa a mergulhar na história da Bryce, quando a gente começa a ver cada tijolinho daquela construção, é muito envolvente, é muito triste a gente conseguir
ver como a arte imita a vida e a vida imita a arte. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Em contrapartida, nós temos o Hunter Atalar, que, meu Deus do céu, eu consegui gostar mais de um personagem do que o Cassius e consegui gostar mais de um personagem do que o Rice, ali de Akotar. E eu vou falar para vocês o porquê disso. O Hunter, ele tem uma carga muito grande, que mais pra frente eu vou trazer também para vocês o detalhe dessa carga, mas ele é um escravizado, apesar de ser um anjo que tem o poder ali dos raios e trovões em suas mãos, ele é escravizado pelo sistema ali criado pelos anjos e os poderosos daquele lugar. Hunter, ele governou uma revolta contra aquele sistema, porque ele não concorda com a divisão e ele esperava, dentro dessa guerra, que eles conseguissem lutar por mais igualdade entre todos os seres. Ele, junto com a sua amante Shahar, tentam ali uma guerra contra os poderosos, mas eles não conseguem. Essa Shahar desaparece e ele fica com a consequência dessa grande rebelião que, inclusive, ele liderou. Através dessa sentença praticamente de morte, o Hunter Atalar, ele vira um escravizado. Ele tem marcas no seu corpo que o fazem serem propriedades da República e propriedades ali de quem pagou um alto preço para que ele trabalhe para esses governantes. Então Mika é o dono do Hunter. O Hunter não tem vontade, ele não tem desejo, ele é apenas um servo do Estado. E com isso, ele é subjugado o tempo todo e obrigado a matar quem o seu dono manda ele matar. Sem chances ali, ele começa a trabalhar com a Bryce. Assim, no primeiro momento, uma repulsa muito grande dos dois. Só que quando eles vão se conhecendo, quando nós, leitores, vamos conhecendo eles, a gente acaba se encantando por saber quem eles realmente são, saber tudo que eles passaram e ainda estão ali. E em vários momentos eu me emocionei muito com a história do Hunter, tudo que ele é obrigado a passar e o peso da escolha dele. Então ele tem um cheque que ele precisa pagar, morte por morte, como o Mika gosta sempre de jogar na cara dele, porque eles não aceitam o que o Hunter fez ali, né? Então foi algo muito difícil de ler. A escritora foi muito feliz no desenvolvimento desses dois personagens que são muito fortes. E algo que eu gosto muito da escrita da Sarah J. Maas é ela sempre desenvolvendo dois personagens, tanto o feminino quanto o masculino, com tanta carga de destruição, com tantos desafios quanto. Ali nenhum é maior, nenhum é pior, ali todos têm os seus traumas, tem ali as suas marcas que eles precisam lidar. Então, gosto muito quando a Sarah J. Maas não traz um personagem masculino todo poderoso para a gente ler e uma jovem indefesa. Ela mostra ali que mesmo a Talar tendo todo aquele poder que ele tem, e inclusive está contido, a Bryce, que seria a semiférica, que não tem poder, né? Ela também, com a sua força de vontade, consegue vencer todos os desafios que é colocado ali para ela. E esses traços que a Sarah J. Maas sempre traz nos personagens dela me faz sim ser uma leitora apaixonada e cachorrinha dela. Apesar do final dos outros livros não terem sido o que eu esperei, esse daqui foi tudo o que eu sempre desejei. E a partir de hoje eu digo para vocês que tudo, absolutamente tudo que a Sarah J. Maas colocar no mercado eu vou ler, porque ela se superou em todos os pontos que eu achava importante dentro dos livros dela. No plot de milhões que acontece ali, quando a gente finalmente descobre quem matou a matilha da Danica, eu simplesmente estava chorando quando a revelação foi feita, a forma que foi feita e como a Bryce conseguiu que todos vissem quem era aquele ser, que se fazia de santo, mais ou menos, de protetor da cidade, mas que na verdade era um grande demônio ali que realmente aterrorizava todos aqueles que estavam sob seu comando. E Hunter então descobre que ele nunca teria ali a promessa de liberdade depois de tudo que aconteceu e depois de tudo que ele descobriu. O final foi aberto porque tem o segundo livro que eu já comecei a ler e tô surtada. Porque, gente, olha esse livro aqui, olha esse livro aqui. Esse livro aqui, gente, tem quase 900 páginas e eu li em 3 dias. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu só queria saber o que tinha acontecido nesse livro aqui. E, gente, todo mundo sabe que Corte de Chamas Prateadas foi o livro de putaria da Sarah J. Maas.
foi o livro que ali ela colocou explícito todo o fogo da Nesta e todo o poder do Cassius. E eu fiquei bem assustada quando eu comecei a ler o livro, porque eu não esperava. Depois de ler Cortes de Asas e Ruínas, eu não esperava que a Nesta ia ser assim, toda a devassa do sexo, né? Mas ela foi e eu entrei nesse livro aqui esperando que o negócio fosse bem pior. Por quê? Porque tem aqui mais 18. Mas depois eu consegui entender que o mais 18 era sobre o fato de ter muitas cenas com drogas e com álcool à torto e direito. Então a gente consegue entender por que que teve esse aviso, mas não tem nada a ver com o hot do livro. Mas tem hot no livro? Tem uma cena um pouco mais caliente, mas eu nem consigo classificar isso com hot, depois de tudo que eu já li de hot e depois de tudo que eu já li da Sarah J. Maas em Cortes de Chamas Prateadas. Esse livro aqui, gente, ele foi um livro totalmente voltado ao desenvolvimento dos personagens mesmo e à superação. Essa distopia aqui foi uma das distopias mais bem construídas que eu li, inclusive, trazendo ali uma divisão muito clara. Eu acho que até por isso o livro ficou uma bíblia e o outro livro também ficou uma bíblia. Bíblia não, gente, esse livro aqui é maior do que a Bíblia. Inclusive a diagramação dele está bem menos espaçada, tomando mais espaço da própria folha aqui, porque o livro tá gigante, tem muito conteúdo aqui, tem muita história sendo contada e não teria como ser diferente para tudo que a Sarah J. Maas construiu aqui pra gente. Os livros dela, em questão de desenvolvimento de detalhes, ambientes, são perfeitos, eu sempre falei isso para vocês, e esse daqui, pela primeira vez, não me decepcionou. Se você vai esperando um livro hot da Sarah J. Maas, não tem. Se você está esperando uma distopia perfeita, com um desfecho que eu realmente bati palmas, pode ler esse livro tranquilamente. O maior ponto que eu sempre critiquei da Sarah J. Maas era a capacidade dela de descrever cenas de ação. Eu sempre comentei com vocês aqui que ela não sabia finalizar os livros. Ela dava muita importância ali para a guerra, parecia ser um negócio big ass, gigante. Só que quando chegava na cena da guerra, ela não sabia descrever. Aqui, nesse livro, Cidade da Lua Crescente, ela conseguiu manter o tom perfeito. E a cena de guerra, a cena de luta ali, onde tanto o Hunter quanto a Bryce conseguiram desenvolver essas cenas perfeitamente. A cena ali final fez eu chorar de soluçar. E a gente vê o que a Sarah J. Maas realmente quis trazer dentro da história, que é, por amor, tudo é possível. Se você tem dúvidas sobre esse livro, pode ler, gente, porque vai ser uma experiência incrível, uma distopia nova que envolve muitos seres ali, muitas divisões em castas, vamos dizer assim, terríveis para a sociedade e principalmente terrível para os humanos. Se tem uma dica de leitura que eu quero deixar para vocês, é essa daqui. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal agora, porque vai entrar o segundo take desse vídeo, que eu comentei com vocês aqui nesse vídeo, que a partir de hoje nós teríamos duas partes do vídeo. A primeira contendo um breve resumo e a minha opinião sobre o livro, e depois a segunda parte, onde vai ter spoilers, porque vocês sempre me pedem spoilers nos comentários. Então eu decidi trazer o vídeo dividido em dois, onde vai ter mais detalhes sobre o livro, que eu acho bem legal também. Mas nesse primeiro take, respeitando quem não gosta nada de spoiler. Então se você não gosta de spoiler, pare o vídeo aqui, mas não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, porque ajuda muito esse canal aqui e me ajuda muito a continuar trazendo resenha de livros para vocês. Só que se você, como eu, adora o spoiler porque apimenta a sua leitura, fica aqui que agora, a partir desse momento, eu vou trazer spoilers sobre o livro Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. Para você entender melhor essa distopia que a Sarah J. Maas fez para nós aqui, você precisa entender quais são as divisões que a Sarah J. Maas trouxe para a gente aqui. Então, essa Terra, esse novo planeta que é governado pelos Malakins, pelos poderosos Asteres, há uma divisão em Midgard. A primeira casa é a Casa de Terra e Sangue. Nessa casa tem metamorfos, humanos, bruxas, animais comuns e outros que na descrição é a Kitona e a própria deusa Luna. Então, nesse momento aqui,
nesse livro, nós estamos aprendendo tudo sobre a casa de terra e sangue, que é onde a Bryce vive. Nessas casas também temos a casa de céu e sopro, que é de onde nosso querido Atalar vem. E lá nessa casa, quem compõe essa terra, que é os Malaquins, que são os anjos, os feéricos, os elementais, duendes e os que são abençoados pelo deus Solaris lá que eles colocam. A terceira casa é a casa das muitas águas. Nessa casa aqui, quem vive são seres fluviais, sereias, bestas aquáticas, ninfas, Kelfis, Noken e outros que são protegidas pela deusa ali deles, que é a deusa Ogena. A quarta casa é a casa de chama e sombra. Essa casa aqui tem um ser que me encantou muito e eu vou comentar com vocês nessa parte do vídeo aqui. Só que essa casa aqui, gente, ela trabalha com aqueles seres mais densos, que são o Daemonak, ceifadores, espectros, vampiros, dragões, necromantes e muitas criaturas perversas e inanimáveis que mesmo Urd não pode ver. Na guerra onde o Hunter Atalar perdeu, houve uma grande divisão ali dos seres. E os seres que estavam do lado dele acabou sendo classificado como seres inferiores. Esses seres foram os duendes, eles foram expulsos de sua casa como punição por terem apoiado ali o Hunter e a Shahar dentro daquela guerra por igualdade na qual eles estavam lutando ali. Então, para a gente entender o livro, que é sim um livro longo, mas muito bem explicado, nós temos que entender essas quatro casas e onde cada um dos seres ali que é introduzido vive, porque sim, nós vamos trabalhar com esses quatro seres dentro do livro Cidade da Lua Crescente. Então é muito importante que a gente entenda quem é o Hunter, porque a gente encontra aquele ser maravilhoso que a gente descobre que tem um coração enorme, mas que está escravizado. E o porquê? Porque até então, quando a gente entra no livro, a gente não sabe quem é o Hunter, não sabe por que tem aquela divisão. Há alguns momentos ali que ela fala sobre essa classificação dos duendes e essa divisão dos féricos e semiféricos. É muito ruim a gente ler isso, porque por mais que, como eu comentei com vocês, a arte imita a vida, a gente não consegue ver quão ruim é o mundo. E quando a gente lê uma distopia como essa aqui que a Sarah J. Maas trouxe para nós vemos como a nossa sociedade é muito parecida com o livro. E eu sempre vou comentar com vocês aqui. Quando nós vemos uma mulher que parece no livro que está sendo diminuída, ou algumas pessoas por causa da cor, por causa da opção sexual, por causa do estilo de vida é discriminada, tudo isso é colocado num livro para a gente refletir como a nossa sociedade ainda precisa ser melhorada, como a nossa sociedade precisa evoluir. E é exatamente isso que a Sarah J. Maas trouxe no livro. Então, muitas vezes, a leitura vai ser incômoda mesmo, vendo como que mulheres diminuem mulheres e como todas as outras pessoas que acham que têm poder também diminuem aqueles que eles acham que não estão no mesmo nível que eles. Então é dolorido ver o nosso próprio reflexo dentro das palavras de um livro. Tem que ter estômago e tem que ter coragem para chegar até o final. Então o Hunter Atalar, na verdade, é batizado com seu nome de origem como Orion Atalar. E quando a gente descobre o passado dele, a gente fica mais destruída ainda. Ele nasceu ali no sudeste de Pangera, ali no território de Shahar. Nasceu uma família pobre e a sua mãe servia os poderosos ali do meio dos Malequins, aqueles anjos que tinham o poder. E a mãe dele criou ele ali da melhor forma que podia. Hunter, vendo a única possibilidade dele de crescer na vida e dar uma vida melhor para a mãe, ele se alista ali nas forças de Shahar para guerrear ali nas tropas que representavam o reino. Então ele se alistou à 18ª Legião, que é a unidade de elite de Shahar. E com isso ele é apelidado com um apelido chamado Umbra Mortis, que significa sombra da noite. Ninguém tem um poder como o Hunter. Ele é extremamente poderoso, ele detém ali o poder dos raios e trovões e ele é implacável nas guerras. O único problema é que, por amor, ele se une à sua ex-amante Shahar numa guerra que realmente, quando a gente entende, estava fadada ao fracasso. Quando ele se alistou, ele sabia que ele não poderia alcançar níveis altos ali dentro da legião porque ele não tinha um sangue puro. Como não tinha um sangue puro? A mãe dele era uma servente e ninguém sabia quem era o pai. Então, dentro daquela sociedade também muito preconceituosa, ele sabia que de um modo geral ali, ele nunca conseguiria atingir o lugar que ele gostaria. Só que Shahar se apaixonou por ele, mostrou o interesse não só do serviço dele, mas também em alguns outros serviços.
E com isso, eles acabaram se envolvendo e por amor, pelo sentimento que ele tinha por Shahar, ele lidera as tropas de elite dela contra a própria irmã, porque a Shahar tem a irmã, que é a Sandriel, que inclusive era a irmã gêmea de Shahar. Então eles vão nessa luta ali, não somente contra aquela toda a constituição, mas também contra a própria irmã. Então a gente vê o castigo de Hunter ser imensurável, porque apesar dele ter liderado toda aquela tropa de Shahar e terem outras pessoas sob seu comando que também concordaram com aquilo, foi ele que pagou o preço, sendo então, junto com os outros, escravizados e virando propriedade do governo. Há uma diferença aqui, porque eles podem passar de comandante para comandante. Então, assim, aqui no livro, uma descrição de quem foi o primeiro a escravizar o Hunter, depois da punição que os poderosos colocaram sobre aqueles que foram os perdedores ali da guerra que a Shahar comandou. Na cidade da Lua Crescente, o primeiro a escravizar o Hunter foi nada mais, nada menos do que a irmã da Shahar, que é a Sandriel. Quando ela escraviza ele, junto com o comandante das tropas dela, que é o Pollux, ela comete crimes inonimáveis aqui dentro do livro. E só depois, quando a gente começa a descobrir a história do Hunter, a gente começa a entender todo o sofrimento que ele sofreu durante 200 anos ali, sendo escravizado e pagando pelos seus crimes cometidos em guerra. Então Hunter, ele é escravizado por essa Sandriel, que tortura ele de várias formas. Nós descobrimos no livro como ele é um anjo e possui asas, que uma das mortes para os anjos é arrancar as asas dele. Só que como eles são seres que possuem magia e poder no seu sangue, eles se recuperam. Mas isso não quer dizer que eles não sofram, porque arrancar as asas de um anjo realmente é uma morte para eles, porque ser poupado de voar é algo muito terrível para eles. Então a gente começa a ver que ele passou 10 anos sendo torturado, e em algumas descrições do livro a gente descobre que o poder das Med-bruxas também é o de recompor corpos. Então ele ficou alguns anos ali sendo mutilado, mutilado e mutilado, se recompondo, se recompondo, se recompondo, até não sobrar mais estrutura psicológica para ele continuar. Apesar de todas essas marcas que ele carrega, quando ele é vendido para Mika, porque Sandriel estava passando por um problema muito grande financeiro, ele foi vendido por uma fortuna, ele vai então trabalhar como escravo ali de Mika, na casa de terra e sangue. E é aí que ele conhece então a Bryce Killan, quando eles se unem para trabalhar. Então estou contando para vocês aqui a carga que o Hunter também tem, e muitas vezes a gente vê os comentários dos amigos dele no livro, antes de descobrirmos tudo isso, porque eles falam que ele é Umbras Morte, né, a sombra da morte, e ele vive ali como um fantasma praticamente mesmo, porque todos os sentimentos que ele tinha, a única pessoa que ele achou que amaria ele por ser quem ele é, era a Shahar, e ela desapareceu, deixou ele sozinho com as consequências da guerra. Nós não sabemos o que aconteceu com a Shahar. Isso é uma coisa que eu estou esperando que seja explicada no próximo livro. Pode ser uma abertura aí para saber se essa pessoa, se essa ex-amante do Hunter vai entrar. Eu estou muito ansiosa para saber se isso realmente vai acontecer. Mas então, quando eles se encontram, tanto a Bryce quanto o Hunter, eles vivem como zumbis, né? Eles são mortos-vivos por tudo que aconteceu na vida deles. Algo muito legal que eu quero comentar com vocês, legal assim, para contar da história, mas extremamente cruel no livro, é que quando o Hunter Atalar, ou melhor, com o nome de batismo, que é o Orion Atalar, ele se alista ali para servir na legião de Shahar, a mãe dele recebe todo o dinheiro que ele pode mandar para a mãe. Ele trabalha e envia ali as suas moedas de pagamento para a mãe. A mãe, que era uma mulher muito simples, guardava o dinheiro, só que onde eles moravam não era o melhor lugar da cidade, ali dentro da casa do céu e sopro, e sabendo que o Orion Atalar mandava o dinheiro para a mãe, alguns invasores e assassinos entrou na casa da mãe dele e matou a mãe dele por causa desse dinheiro que ele enviava para ela. E eles sabiam que ela guardava aquele dinheiro para no futuro se ela precisasse. Então, quando a mãe do Hunter morre, ele decide então fazer a descida.
Dentro da história dessa distopia que a Sarah J. Maas trouxe para nós, os seres que são feéricos e semifeéricos podem fazer a descida. Essa descida possibilita que eles possam voltar e viver muito mais tempo. Existe uma estimativa de vida para aqueles que não fazem a descida, existe uma estimativa para os humanos que não podem fazer essa descida, e existe uma estimativa de vida para os seres poderosos que são esses que governam. Só que eles precisam fazer essa descida, porque antes de fazer a descida, eles são mais mortais, vamos dizer assim. Então, quando o Hunter perde a mãe dele, ele se mete mesmo no meio da guerra como uma forma de descarrego por tudo aquilo que aconteceu com ele e com a mãe. Então, ele faz a descida e se torna o Umbras Morte, depois guerreiro, liderando as legiões da Shahar. Mas isso levou ele a ser um escravizado. Então, as decisões que ele tomou ali no passado não foram positivas e demorou algum tempo para ele conseguir perceber que tudo que ele queria era uma vida mais comum ali, como ele começa a viver com a Bryce. Já a Bryce esconde segredos, né? A gente sabe que ela esconde segredos. E o primeiro segredo que ela esconde é de quem ela é filha. A Bryce é filha de uma humana, sim. A Bryce, ela é uma semiférica e uma semi-humana, sim. A mãe da Bryce é a Amber e é uma mulher de uma beleza incomparável. Inclusive, o Hunter fala que ela parece muito com a mãe dela, só que a cor dos cabelos, os olhos e as sardas não fugiu ali de quem é o pai dela. O irmão dela, que é o Ran, sempre ao olhar e a gente conseguir ler a voz dele no livro, fala que somente as pessoas que não conheciam o pai dela mesmo não saberia identificar que a Bryce é filha dele. Por quê, gente? Porque ela lembra muito o pai, inclusive as explosões de fúria que a Bryce tem. Isso é um ponto muito importante na construção do livro, porque quando chega o final e a gente vê o porquê de toda essa similaridade, a gente, vou falar a verdade aqui pra vocês, os plot twists do final do livro é de cair o cu da bunda, gente. Desculpa falar isso daqui, mas eu fiquei assim, ó, prostrada. Realmente foram plots de milhões e leiam que vocês vão entender o que eu tô dizendo. Então, quando a mãe da Bryce é conquistada pelo rei Outonal, até porque ela não tinha muita chance ali contra ele, que é descrito como um homem muito bonito também, ela acaba sendo aprisionada porque os feéricos ali, os poderosos, acham que podem mandar e desmandar naqueles menos favorecidos. E a mãe da Bryce, sendo uma humana, ela tinha menos força, menos vontade ainda dentro daquela sociedade. Só que o pai dela, o rei Outonal, acaba sendo violento com a mãe dela. E com isso, ela foge. E existem sacerdotisas que defendem ali mulheres como a mãe da Bryce. Então ela foge do pai dela e consegue ali ser protegida por essas sacerdotisas. Só que o pai da Bryce fica louco, quer saber onde ela tá. E quando ele descobre que ela tá grávida de um filho dele, a situação muda muito. Só que existem regras dentro desse sistema que nem mesmo o rei Outonal, com todo o seu poder, pode quebrá-las. Em uma fuga onde a mãe da Bryce tenta de todas as formas proteger a filha, ela conhece o padrasto da Bryce, que tem um papel muito importante na vida dela, que é o Rendal. Rendal, ele é um artilheiro da linha de frente de defesa dos humanos. Ele guerreou para proteger ali os humanos e ele é, então, submetido à defesa da Amber e da Bryce no caminho de volta ali de uma cidade que eles iriam ser refugiados. Nesse meio tempo, o exército do rei Outonal acaba encontrando eles e algo acontece que nenhum dos servos do rei volta. E aí fica um suspense, e esse spoiler eu não vou dar porque vai ser incrível quando vocês lerem. É um plot de milhões e é de você ficar chocado. Com isso, a Bryce cresceu longe do pai e o pai também cresceu longe dela sem conseguir saber quais realmente eram os poderes dela. Só que o rei Outonal tem um filho que é o Ran, e o Ran sempre quis ter uma irmã. E apesar de ser filho do rei, herdeiro de tudo aquilo que o pai vai deixar para ele tem ali o título de estrelado por conseguir controlar ali o poder das estrelas, que é o poder mais poderoso ali de todos eles. Existe a história sobre os estrelados poderem usar uma arma muito específica para poder conjurar outros seres de outros planetas para trabalhar para quem porta esse instrumento. Então o pai acha que o filho pode ser capaz de achar esse instrumento
para assim ter um poder maior ali sobre os outros. Só que quando o Ron descobre que tem uma irmã, porque Bryce vai até a casa do pai para ver se pode ser reconhecida como filha, e também para consultar o oráculo, para falar o que eles serão no futuro, porque ali dentro da casa do pai dela, eles se consultam quando tem 13 anos no oráculo, e o oráculo fala para eles o que vai ser do futuro deles. Porém, essa visita da Bryce foi terrível, terrível, e o rei deixou ela na sarjeta. Só que ela encontra um gatinho, e esse gatinho conversa com ela. E esse gatinho está totalmente ligado ao senhor de uma das casas, uma das 4 casas. Esse gatinho está ligado à casa de chama e sombra. E no momento, a Bryce não sabe quem é ele. Porém, esse gatinho deixa uma mensagem para ela e ele descobre quem é a Bryce de verdade. Adulta e vivendo nos seus piores infernos ali, Bryce vai trabalhar com o Hunter e vai começar a contar para ele tudo o que aconteceu na vida dela, e ela acaba comentando também desse trauma que foi reencontrar o pai. Mas a Bryce nunca falou quem era o pai dela de verdade. E apesar de ela e do Ron terem sim um relacionamento, apesar de doentio, eles não conseguem se dar bem depois que o irmão acabou falando coisas que não deveria para ela e ela se magoando, eles sempre estão um pro outro, mas é um relacionamento todo cheio de farpas, de acusações, e a gente vê que o Ron, de todas as formas, tenta corrigir o erro dele, porque sim, apesar dela não ser a irmã reconhecida, é a irmã que ele ama, e a gente vê que ele ama a Bryce, mas eles têm ali aquela divisão, e o tempo todo a Bryce fala que o Ron é primo dela, não querendo ligar o sangue ali de jeito nenhum. Quando então Hunter Atalar e ela se encontram, os dois são zumbi. Então os dois acabam se completando e conforme eles vão convivendo, eles começam a ver tudo isso. Só que eles não conseguem decifrar, não conseguem descobrir o que realmente aconteceu com a Danica e muitos segredos começam a vir à tona. Muitas coisas se começam a colocar a própria Danica ali como a suposta acusada de tudo que aconteceu. A própria Danica sendo acusada de ter feito coisas horríveis ali e sendo a principal culpada da morte dela e da Matilha. Só que o grande plot vem, gente. O grande plot vem que quando acontece ali, quando a gente vê o Hunter envolvido em uma situação muito complicada, eu quase desmaiei, quase não acreditei no que estava acontecendo. E ele acaba sendo levado de volta então para Sandriel. E é aí que, gente, o inferno acontece. Mas antes do Hunter colocar tudo a perder, Bryce, desesperada em querer solucionar o caso e não acreditando de forma alguma que a Danica fosse responsável por tudo aquilo, porque ela conhecia a melhor amiga dela, ela decide então chamar um ser que a ajudou em um determinado momento. Ela decide então, mesmo colocando a própria vida dela em perigo, chamar uma pessoa que ela tem certeza que pode ajudá-la a descobrir o que aconteceu com a Danica. Aidas então é invocado ali do reino da casa de chama e sombra. E para nossa surpresa, aquele gatinho que apareceu para ela quando ela tinha só 13 anos aparece de uma forma diferente para ela. Ele aparece como um homem muito charmoso, tentando agradá-la, e foi isso que me chamou muita atenção. Então ele repara ali que tem um Hunter Atalar, e inclusive dá uma deixa ali para ela dizendo: se eu soubesse que era esse tipo de pessoa que você prefere, eu teria aparecido de uma forma diferente para vocês. E eu senti, gente, nitidamente ali que o Aidas estava cantando a Bryce. Se você já leu o livro e acha o mesmo, deixa aqui nos comentários, porque para mim foi incrível esse encontro da Bryce com Aidas. Então ela vem ali humildemente pedir para ele que esclareça para ela, que ajude ela a descobrir quem é o assassino da Danica. E ele deixa uma mensagem para ela assim. Só que o final ali do encontro dos dois foi algo que me marcou muito durante a leitura do livro, que foi a parte em que ela agradece ele. E você vê que o Aidas, mesmo sendo um príncipe ali do reino onde ele governa, se surpreende pelo fato da Semiférica agradecê-lo, de ter esse sentimento de gratidão, já que muitas pessoas não respeitam tanto as pessoas que acham que não devem nenhum tipo de honra ali. Só que a Bryce faz isso. E nesse momento a gente sente que essa surpresa dele acaba favorecendo a Bryce e ele fala: faça a descida, Bryce, e depois me procure. Então isso é uma deixa do que vai acontecer, inclusive no próximo livro, porque temos ali um prólogo onde uma personagem que parece não ser tão importante no livro
toma um tom importante nesse prólogo junto com Aidas. A gente acha que a Jessiba tá ali só para ajudar a Bryce a ter um emprego, mas conforme nós vamos mergulhando na leitura, nós descobrimos que essa bruxa milenar que abriu mão do seu lugar lá no Reino das Bruxas tem muitos segredos que nós ainda vamos descobrir quais são. Essa história foi perfeita, maravilhosa. O final ali, quando o Hunter consegue sair ali dos domínios da Sandriel e enfim poder ajudar Bryce junto com o seu irmão Ron e junto com a Fury, a gente descobre que existem laços mais importantes ali do que os laços somente de parentesco. Então Hunter descobre que realmente ama a Bryce e consegue ponderar os erros que ele cometeu no passado e ver que tudo que eles gostariam de ter na vida ali era poder ter um lugar para voltar e uma pessoa esperando, já que nenhum dos dois teve isso durante toda a sua vida. Apesar da Bryce ser muito amada pela Amber e pelo Randall, ela decidiu viver a vida dela dentro da cidade de Lunation, que não é onde os pais decidiram viver. E o reconhecimento que ela queria ter na sociedade, ela não teve, mas no final a gente descobre que foi por total escolha da Bryce. Ela decidiu ser excluída, ela aceitou aquele lugar por amor de todos ao redor dela e principalmente por amor ao irmão dela, do qual ela guarda um grande segredo. Quando a Bryce mergulha então para fazer sua descida solitária, porque essa descida, gente, ela leva a pessoa que desceu à morte. E quando a pessoa chega ali na morte, ela precisa de um laço, de uma linha, de uma conexão para poder voltar à vida. E a Bryce não tem, porque a quem seria a âncora, né, que eles chamam ali, para a Bryce poder voltar à vida, era a Danica, e a Danica morreu. Então a Bryce ficou sem uma pessoa para poder fazer essa ligação com a vida da Bryce, para ela poder fazer a descida e conseguir voltar. Então, naquele momento onde a gente vê que a Bryce desce, ela faz a descida para a morte, uma pessoa aparece ali, a pessoa aparece para fazer a descida, a gente se pergunta se ela realmente vai conseguir fazer a descida, mesmo com o Hunter praticamente morto ali, e mesmo com a cidade de Lunation praticamente destruída. Mas o que realmente leva a Bryce a fazer a descida é o fato que somente ela, com o que ela tem, poderia salvar a cidade e principalmente todos os habitantes daquele lugar. Porque depois que os portais ali foram abertos, como fechar aquilo era praticamente impossível. Então ela faz a descida e quando ela chega e reencontra as profundezas dela, os porquês dela, gente, eu tava chorando copiosamente ali por tudo que a gente vai descobrindo no livro. Porque todos eles ali da matilha dos demônios estavam observando ali, junto com a Danica, tudo que a Bryce estava fazendo para conseguir vingá-los de tudo que aconteceu com eles. Então foi muito bonito o final do livro. Para mim, dentro da leitura da Cidade da Lua Crescente, esse primeiro livro aqui, que é A Casa da Terra e Sangue, não teve um ponto solto na história. A Sarah J. Maas foi muito feliz em tudo que ela construiu. Não teve um personagem que não teve uma ligação, teve um personagem que não teve um desfecho, e o que precisava ali de gancho para entrar na próxima história foi feito, e o livro ficou espetacular. A Sarah J. Maas acertou o tom das guerras dela, toda a cena de ação ali da Bryce, junto com a Matilha, junto com o irmão do Connor, junto com os outros seres que também sobem até Lunation ali para poder ajudar a defender o povo. Foi uma cena preciosa aos olhos, vamos dizer assim, foi uma cena perfeita para leitura, que me deixou... Gente, eu não conseguia largar o livro. A resenha tá ficando grande porque o próprio livro foi enorme. Olha isso aqui. Eu li 900 páginas praticamente em 3 dias. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser entender o que aconteceria no final dos dois. E aqui, gente, tem pessoas que erram, sim. O Hunter errou, ele cagou aqui no final, mesmo querendo voltar atrás, o que ele fez já não dava mais. O fato é, a Sarah J. Maas não passou pano pro Hunter. Ele teve a consequência ali, os dois sofreram. A própria Bryce foi pra cima do Hunter ali, machucou ele. Adorei essa cena. Mas aqui mostra personagens que são reais, que erram e cometem erros, e quais foram as escolhas dos outros em perdoar, em aceitar ou não a decisão que cada um tomou. Então é um livro muito profundo, que fala muito mais do que sexo, vamos dizer assim, que é o que as pessoas buscam muito hoje em dia na leitura. Foi uma experiência maravilhosa.
Pega fogo entre os dois? Não, gente. Fica tudo muito subentendido, é muito mais sobre desejo do que sobre entrega aqui, porque existem coisas muito mais importantes para os dois lidarem dentro do caos que cada um vive, até conseguirem então organizarem as coisas e conseguirem viver uma vida ok, porque os dois são na realidade. Se tem um arrependimento que eu tenho nessa minha existência, é não ter lido esse livro antes, e eu falei a mesma coisa sobre a Kotar. O livro já foi lançado há algum tempinho e eu deixei de stand-by porque é muito grande, gente. E também porque depois dos livros que eu li da Sarah J. Maas, eu entrei em grandes ressacas literárias e acaba complicando a minha vida aqui de quem cria conteúdo literário para vocês, né? Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que vocês leiam essa distopia, mesmo sendo um livro sobre feéricos, a distopia vale muito a pena para a gente ler e entender. Existe muita similaridade entre o mundo que a gente vive, sobre as críticas que a própria escritora coloca aqui dentro desse livro, para a gente conseguir analisar, fazer uma crítica solitária e quem sabe sermos portadores ali de mudanças reais nesse mundo que tá difícil de conseguir equilibrar as palavras, os pontos e as pessoas. Então, se tem uma coisa que eu quero desejar que vocês façam hoje, é dar uma chance a esse livro que é A Casa de Terra e Sangue, da escritora Sarah J. Maas. Leiam esse livro que eu tenho certeza que ele vai te surpreender. E pela primeira vez, eu não tenho crítica nenhuma sobre nada do que a escritora trouxe pra gente aqui. Eu amei esse livro, virou um dos meus preferidos e ele nunca vai sair da minha estante. Se você não está inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever agora, deixa o seu like e comenta aqui pra mim se você já leu esse livro, se você gostou e quais são as partes que você mais adorou desse livro aqui. Eu tenho um novo queridinho, o Atalar é um dos meus personagens literários mais apaixonantes e a Bryce é a minha personagem feminina preferida até o momento. Eu ficando por aqui, astros, um beijo e eu sou a Jéssica Pertini, esqueci de apresentar para vocês. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.